Mas essa certeza ninguém pode nos dar, exceto a nossa atitude, nosso compromisso de aceitá-lo e continuar caminhando com ele, né? Continuar do ladinho dele, firmes, obedecendo, buscando cada dia mais conhecer a vontade, né? E buscar viver. Conhecer e para viver nós precisamos conhecer e obedecer. Essa vontade perfeita, boa e agradável. E daqui a pouco mais estaremos virando o ano. E aí, como diz o meu líder, né? Ele diz assim, faltam 5 anos, né? 5 anos para virar aí. Ficarmos a 2030. E ele gosta de citar Sara, né? Sara, que riu da promessa, que duvidou, terceirizou, acabou terceirizando. Daqui pra ali eu vou falar oi com alguém, tá? Eu tô a caminho da casa de familiar pra passar lá com eles. E Sara terceirizou. Ela, a pressa dela, né? Como todos nós temos essa pressa de fazermos com as nossas próprias mãos, nós vamos lá e antecipamos e aceleramos e nos colocamos na frente de Deus. Achamos que tem alguma coisa errada e se temos a oportunidade, a coragem de fazer alguma coisa, a gente vai lá. Se não formos totalmente, quase, né? Bastante, num nível elevado, submetidos a Deus, desejosos de ouvir a voz dele, mesmo em meio às nossas tempestades emocionais, mesmo em meio às nossas ansiedades, às nossas dúvidas, nós procurarmos colocar isso tudo aí na submissão de Deus. Mas então Sara, né? Ela não sorriu, como duvidou e depois terceirizou. Mas ainda assim, Deus não deixou de ser fiel. E a característica de Deus é a fidelidade. E ainda que nós falhemos, Ele é fiel em cumprir. Às vezes há perdas, há consequências no meio do cumprimento da promessa. Tudo poderia ser bem melhor. Mas nós, com as nossas interferências, né, atrapalhamos. Então, amados, que nós possamos de fato, né, refletir, de fato, pedirmos a Deus força, discernimento, submissão, deixar a nossa alma submetida, o adestramento, né, da nossa alma, o nosso cavalo selvagem, onde reside a nossa mente e a sede das nossas emoções, que nos levam à autossabotagem. Talvez não seja uma mensagem, né, de noite, de Natal, assim, muito... mas que mensagem é essa? Deveria estar falando só de festa, de ceia, de bênção. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, junto a isso tudo. E para nós termos realmente esse prazer de celebrarmos, de sermos abençoados, sabe? De verdade, com plenitude, tá? Então essa entrega, só um minutinho, por favor. Essa entrega, essa submissão que vai nos levar a ter a plenitude das promessas cumpridas, a ter a plenitude de vida na presença de Deus. Porque algumas pessoas desistem da caminhada com o Senhor, porque é bem verdade que elas não compreenderam ainda, sabe, ou ouviram uma mensagem deturpada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus está vendo que você está recebendo uma mensagem deturpada, uma mensagem errada, talvez uma igreja doente, né, uma liderança adoecida, e Ele vai intervir, Ele vai interferir, e Ele vai trazer consertos sobre isso aí. Nada passa desapercebido a Ele, ainda que sejamos bilhões sobre a face da terra. Os olhos dele estão postos individualmente sobre cada um para socorrer, para corrigir, para consertar, sabe? Ele vê e Ele entra com providência. Então nós não temos
justificativas para dizer, eu fui enganado. Em algum momento esse engano caiu por terra, em algum momento Deus não é irresponsável, Ele está vendo. Agora, o que é mais perigoso em tudo isso é a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções. É dela, ela que precisa ser salva, ela que precisa ser liberta dela mesma, porque é o ego em ação que nos atrapalha de vermos aí, de ouvirmos, ou até ouvirmos, a gente até ouve, mas uma coisa é ouvir e outra coisa é obedecer, querer aquilo, aceitar aquilo que a gente está ouvindo. Eu digo isso, eu sou um ser humano como outro qualquer, pela minha própria vivência de ouvir, e eu mesma, não é bem isso não, porque era a minha vontade, era a minha imaturidade, era meu ego gritando, que me entorpecia, não permitia que eu acatasse aquilo de Deus. Então agora, nesses próximos 5 anos, que são muito significativos, né? Que nós possamos visualizar, sabe? Tudo aquilo que nós visualizamos, que nós imaginamos, neurologicamente falando, né? A neurociência tem nos revelado coisas maravilhosas que nos levam à compreensão, a um avanço na nossa fé muito significativo, sabe? Não que Deus precise, Deus não precisa de nada, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele nos deu essas provas até para nos ajudar ainda mais. Ele lança todo o tempo resgate, Ele lança a misericórdia dele, a bondade dele é infinita sobre as nossas vidas. Então vamos tomar posse disso aí, vamos usufruir das bênçãos do Senhor, que são inexplicáveis. O amor dele, o cuidado dele sobre cada um de nós é inexplicável e é individual. Ele age na igreja, ele é ordenança que nós congreguemos, estamos protegidos. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo bem alinhado, sabe, guardado. Aí pode ter alguém que ouça isso aqui e diga assim, pastora, mas a minha igreja tá botando gente pra fora, a minha igreja tá até tirando foco, fazendo cair. Eu sei disso, mas Deus se antecipou, porque para essas igrejas aí, sabe? Então, eu estava dizendo, passou um som aqui, eu tive que parar. Para essas igrejas aí, para esses líderes que estão errando, Deus já se antecipou, Ele já deixou registrado na palavra dele que isso aconteceria. Então, quando nós buscamos conhecer a palavra, nós sabemos de tudo, nada nos foi oculto. Nós temos a consciência dos erros humanos, de tudo. Então nós podemos nos levantar na graça, na força que o Senhor já nos deu, sabendo de tudo, em todas as dificuldades que nós passássemos. Ele já se antecipou, Ele já preparou o livramento para nós, Ele já preparou o escape. Amados, Deus é perfeito. É até redundante falar isso, mas às vezes a gente se esquece, sabe? E Ele nos coloca para pregar, né? Para falar. Para que ninguém se perca, para que todos realmente tenham a vida abundante prometida por Ele. Porque Ele não quer que ninguém se perca. E se Ele não quer, como a palavra nos demonstra, a palavra declara, Ele preparou de antemão tudo para que isso não aconteça. Repito, a única coisa que nos impede somos nós mesmos. Que bom, né? Que não tem ninguém, não tem poder, não tem diabo, não tem inferno. Tudo já foi vencido. Mas há caminhos, há maneiras. Eu sempre trabalhei com dependente químico, tive na família, tenho, né? Muitas vezes eu perguntei por quê? Por que eu? E aí eu aprendi uma coisa, por que não eu? Porque a palavra me diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. E
que é uma coisa muito delicada, muito difícil, né? Então às vezes a gente ouve, né? Ah, se eles não quiserem, não tem jeito. Mas como nós vamos dar essa desculpa, essa observação, sendo que a droga, ela detona com o pensamento, ela ataca os neurônios, ela ataca, a pessoa não tem lucidez, ela não tem. Então também, de antemão, Deus já preparou livramento, escape. E às vezes o inimigo, sim, ele coloca a pessoa cega, ele coloca a pessoa completamente enganada. Mas ainda assim, com tudo isso, contra todas as armas, todas as estratégias, todas as armadilhas do inferno, já foi preparado o escape, já foi preparada a saída. Mas nós precisamos caminhar. E amados, precisamos trabalhar intercedendo pelas vidas. Muitas pessoas não têm intercessores. E quem serão os intercessores dessas pessoas? Você que está me ouvindo aqui agora. Talvez tenha se esquecido disso, porque algumas vezes me esqueci, me distraí. E hoje eu procuro orar. E falo nas minhas orações: Senhor, por aquele que não tem intercessor, que eu intercedo. Às vezes a gente está de bobeira, a gente acorda assim de madrugada, né? E vai orar, e fala: meu Deus, para quem que eu vou orar? É por essas pessoas aí, sabe? Mesmo porque nós não vamos orar só pela nossa família. Não, nós precisamos orar por todos. Todos carecem de orações, sabe? Pelas lideranças. É o nosso papel, não nos custa nada, sabe? É só o desejo, realmente. É o amor, sabe, nos nossos corações. Mas ele precisa ter sido plantado mesmo, viu? Porque se nós não estamos preocupados em orar por outras pessoas, se nós estamos desinteressados, indiferentes, algo errado erramos. Então, queridos, já está chegando no meu destino. Muitos barulhinhos, né? No entorno, né? Uma rua movimentada em vésperas de Natal. Mas ainda assim eu quis deixar esse vídeo gravado. Que nós pensamos assim: é noite de Natal, é noite de pensarmos na nossa responsabilidade, recebermos esse presente com responsabilidade, sabermos que precisamos reparti-lo com outros, recebê-lo de verdade e reparti-lo. Acabei de passar por uma pessoa descalça, a mente tomada, uma droga na mão. É isso aí. Esse aí é o foco da nossa oração. Não o conheço, mas Deus o conhece. E é pelo Espírito que nós vamos orar, sabe? Então vamos orar antes que eu chegue no meu destino? Ô papai, nessa noite de Natal, que o teu amor, ó Pai, toque no mais profundo dos nossos corações. Vamos ajudar a entender a profundidade do seu sacrifício, que começa no nascimento do teu filho, encarnado, feito homem, para pagar por nós. Preço tão alto. Nos ajude, Deus, desperta-nos a cada dia, renova-nos, restaura-nos, Pai, para que possamos exercer esse amor, não só em palavras, mas principalmente em atitudes, de perdão, de oração, de intercessão, de desejo de sermos melhores, de buscarmos disciplinadamente ler a tua palavra, orar, fazer aquilo que o Senhor nos toca para fazermos, Senhor, para que esse presente tenha um valor que ele realmente signifique, que ele tem, em nome de Jesus. Se você quiser, puder compartilhar, vai ser muito bom. Outras pessoas vão receber, em nome de Jesus. Feliz Natal! Feliz renovação de aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.